Hoje eu vou te provar que Batman Arkham Knight é perfeito. Ah, mas estranho, que esse é o pior jogo da franquia Arkham, que o plot dele é muito previsível, que o Batmóvel é uma merda. Tá bom, você pode achar o que quiser desse jogo, mas pra mim, pelo menos, esse jogo é perfeito. E eu vou te mostrar o porquê. Já vou avisar que eu não vou falar sobre a história em si, porque daria um vídeo inteiro só pra falar dela. Mas caso vocês queiram e peçam, eu faço um vídeo só explicando e falando sobre a história do jogo. Fechou? Agora vamos realmente pro assunto do vídeo. Olha, mesmo que eu não vá falar sobre a história em si, eu ainda assim vou comentar sobre algumas partes que eu considero as melhores, e principalmente sobre alguns personagens dela. E eu já sei até uma personagem, quer dizer, uma vilã, perfeita pra gente começar. Eu acho que você sabe que era venenosa, não é? Sabe, aquela vilã que ama as plantas, que odeia a cidade de Gotham, odeia a urbanização, por causa que o ser humano sempre desmata, sempre machuca as plantas e ela tem esse amor por elas. Bom, como que eu te conto que nesse jogo ela simplesmente se sacrifica? Sim, é isso mesmo que você escutou. Uma das vilãs que mais odeia a cidade se sacrifica pra salvar ela. Por causa que o vilão do jogo, que já vamos falar sobre ele, que é o Espantalho, ele utiliza o gás dele em toda a cidade. Ele consegue, ele faz um plano lá que dá certo e o gás dele se espalha por toda a cidade. Mas apenas a Era é imune, fazendo que, para que ela consiga dissolver todo esse gás e acabar com ele, ela tem que usar todas as suas forças vitais. O que faz com que ela morra, né? Logicamente, você realmente sente essa morte por toda a cena construída, ela nos braços do Batman, já sem forças e tal. Ela simplesmente vira pó. Sim, ela vai virar pó. Inclusive ela já tá sem forças, ela já não aguenta mais, já fez todo o dever que ela tinha pra fazer, sacrificando por Gotham e se foi. A trilha sonora também ajuda muito nessa cena. Vou deixar pra vocês verem aí. A natureza sempre vence. Agora falando sobre ele, o Espantalho, que eu considero um dos melhores vilões do Batman. E que nesse jogo tem o melhor visual possível. De todos os visuais que o Espantalho já teve, pra mim, esse é o melhor. O Espantalho desse jogo, ele é estratégico, ele dá medo, ele mexe com a mente do Batman. E até com o jogador em um momento. E ainda por cima, consegue revelar a identidade do Batman para o mundo inteiro. Mas pode relaxar, o Batman ele consegue se libertar após ter uma briga psicológica com uma outra pessoa que está dentro da mente dele, que meio que mexe principalmente com o gás do medo e com outra coisa que está envolvida no sangue do Batman, que aí eu já não vou falar sobre as pessoas e vai se vocês quiserem um vídeo só sobre a história, ok? Mas ele consegue, ele sai do efeito do gás do medo e com a ajuda de uma pessoa chamada Cavaleiro de Arkham, que eu já vou falar quem que é esse Cavaleiro de Arkham realmente, ele consegue se libertar e prende o Espantalho. Sim, ele usa o próprio gás de Espantalho no Espantalho, utilizando para prender ele. É estranho, quem que é esse Cavaleiro de Arkham então, que conseguiu salvar o Batman, quem que ele é? Bom, meu caro, primeiro eu vou falar sobre o Cavaleiro de Arkham, que nesse jogo é um novo vilão que apareceu em Gotham do nada, para ajudar o Espantalho. Ele tem literalmente um exército particular, que é especializado no Batman. Simplesmente o Cavaleiro sabe tudo sobre o Batman, sobre suas táticas, sobre como ele age, como que ele pensa. Mas como que ele sabe disso? Porque ele é Jason Todd. Sim, pra você que não sabe, Jason Todd é o Capuz Vermelho. O que já foi um Robin, que foi torturado pelo Coringa
até a sua morte, entre aspas, né? Aí eles acabam brigando e tal, quando o Batman descobre isso, eles acabam brigando, mas o Batman consegue fazer as pazes de volta com o Jason. E aí, no final do jogo, com o Batman preso, o Jason aparece e simplesmente solta o Batman, ajuda ele. Bom, eu já falei sobre as principais partes do modo história que eu considero as melhores. Mas esse jogo não é só um jogo de modo história, tipo The Last of Us. Não, ele é um jogo de mundo aberto que tem missões secundárias. Mas o que eu posso falar delas? Elas são muito boas. E você que já jogou o jogo, eu já sei o que você vai falar. Ah, mas estranho, a batalha contra o Exterminador na missão secundária dele é literalmente você utilizar o Batmóvel contra um tanque. E você vai me dizer, estranho, que coletar todos aqueles troféus do Charada é legal. Sobre essas duas críticas, eu vou ter que concordar com uma, que é o uso do Batmóvel na boss fight com o Exterminador. Que, na minha opinião, devia sim ser um boss fight mano a mano, como nós já tivemos no Batman Arkham Origins. Na minha opinião, foi uma péssima decisão da Rocksteady ter feito isso, e eu tenho quase certeza que eles só fizeram isso pra gente ter um uso maior de gameplay do Batmóvel em combate, só que eu acho que foi feito de uma maneira muito ruim. E isso é uma das causas das pessoas não gostarem do Batmóvel nesse jogo, mas isso eu já vou comentar um pouco adiante. Sobre o Charada, eu não acho os troféus nem as charadas realmente difíceis ou ruins. Mas se você for interligando e tal, fazendo as missões da história e secundárias, enquanto procura os troféus e os restos coletáveis dele, vai ser legal. Mas agora, se você realmente for só, deixar todos os troféus para fazer só eles, aí sim vai ser chato. Aí você vai encher teu saco. Agora que eu já falei das duas missões que eu considero as mais controversas desse jogo, vamos falar da melhor missão secundária, que é a do Pig. Ai, que medo! Nossa, que medo! Ai. Nessa saga de missões, você tem que achar o serial killer da cidade, que é o Pig. Mas para você chegar até ele, você tem que analisar os corpos das vítimas e descobrir a relação entre elas. Que são o quê? Próteses. Próteses ou parte do corpo doente, tatuagens e tal. E quando você chega no Pig, que é um salão de beleza, ele fala que ele tá consertando, que ele vai consertar essas pessoas e tal. Esse cara é um maníaco. A abordagem dele não é difícil, sinceramente. É puramente você pegar tudo no timezinho certo, tacar nele as facas de volta e enfiar a porrada nele. Chegamos na parte que eu queria falar, principalmente a gameplay. Bom, o que eu falar de gameplay? Vamos começar pelo Batmóvel. O Batmóvel ele é muito controverso nesse jogo para a maioria dos players quando vão jogar ele pela primeira vez, já que ele funciona como um tanque nesse jogo, literalmente, tem funcionalidade de tanque. Atirar e tal, tem vários tipos de arma, tu pode hackear até alguns outros tanques inimigos, e sinceramente, para combate, ele é legal, ele é muito legal o combate com ele, só que para batalha de chefe, exemplo do Exterminador, como eu já havia falado, ele não funciona. Sinceramente, o pior nem é isso. O pior são as missões de corrida do Charada. Por causa que há algumas missões de corrida com o Batmóvel. Só que o Batmóvel não foi feito para isso. Sinceramente, eu acho que eles não pensaram. Que eles fizeram um tanque e corrida. Não combina. Então são muito ruins. O carro é pesado, o carro não corre direito. Mesmo com o turbo, fica muito estranho o comando dele e tal. Então, sinceramente, pra mim, se fosse só perseguição e combate, assim, mais paradão com ele, seria da hora. E outra coisa, você também nem vai usar o Batmóvel para se locomover pelo mapa. Você vai mais utilizar a capa. Porque, sim, ela é muito boa. Principalmente por causa que, se você aprimorar ela, você consegue voar por toda a Gotham inteira. Só planando, né? Não voar, logicamente. Mas você plana por toda a Gotham. O que literalmente tira totalmente a sua necessidade de um carro. A primeira coisa que você vai notar no jogo, e eu tenho certeza disso, vai ser o combate. Porque ele sim é perfeito. Ele é fluido, ele é bom, ele te dá gosto pelo jogo. Tá na tela pra vocês, porque não tem como colocar isso em palavras pra descrever algo assim. Sinceramente, pra mim, eu nunca vi um combate tão bom em um jogo. Bom, você deve ter visto que o título desse vídeo diz A Perfeição de Batman Arkham Knight. Mas eu não só falei que era perfeito, é isso. Não, eu falei defeitos dele, porque ele tem realmente. Mas eu coloquei isso no título porque eu considero perfeito. Eu considero muito bom.
E eu gostaria que outras pessoas também acreditassem nisso e vissem como que ele é bom, vissem do que ele é capaz, do que ele é melhor do que realmente as pessoas falam. Mas por que você devia me escutar falando sobre isso? Tipo, por que você devia acreditar em mim que esse jogo é tudo isso? Bom, eu tenho um save de 250% desse jogo. Eu literalmente fiz tudo que dava. Tenho 100% de todas as DLCs. Tenho a platina desse jogo. E ainda por cima um save a mais com 90 e poucos por cento do jogo. Ou seja, eu acho, assim, só acho que eu posso falar um pouquinho sobre esse jogo. Mas agora falando sério, eu recomendo você jogar esse jogo e procurar coisa sobre ele. E também agradeço muito por ter visto esse vídeo completo, seja no TikTok ou no YouTube. Muito obrigado. Dá like, compartilha, comenta se quiser também. Se quiser saber sobre a história de Batman Arkham, um vídeo só sobre isso. Valeu, tamo junto, falou!